especial, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Essa é a crítica com spoilers do filme Blade Runner 2049. Eu já começo meu vídeo dizendo que sim, eu achei Blade Runner 2049 um filme chato. Eu não achei ele ruim. Tecnicamente, eu até considero um bom filme. Eu gostei do que vi. Mais uma vez, o Denis Villeneuve nos entrega um filme interessante, visualmente, parte técnica, efeitos especiais, visuais, fotografia, os efeitos sonoros, essa junção que ele consegue fazer da imagem com o som, as cenas, sabe, os planos abertos. É um filme tecnicamente muito bonito de se ver. Mas como entretenimento, o filme me cansou, o filme me frustrou, sabe? Eu não consegui criar um sentimento nenhum com o filme. Ele tem 2 horas e 40, tenta passar uma profundidade, e essa profundidade não me abraçou. Eu até acredito que algumas pessoas sentiram essa profundidade, abraçaram ela. Eu acho que o filme ele consegue dialogar de maneiras diferentes com as pessoas. Comigo o filme não dialoga em momento nenhum. Eu fiquei várias vezes olhando o relógio pensando, não vai terminar, aonde ele quer nos levar. O filme, em alguns momentos, ele é um filme de detetive, ele é um filme de investigação, mas também quer trazer esse filme sobre essa profundidade, pra gente tentar pensar sobre a vida, e isso acaba não me pegando, e por isso eu acho ele chato, eu acho ele cansativo, eu me segurei pra não dormir no filme. Tem cenas que eu acho que eu acabei cochilando, porque não é possível que eu não consigo entender onde o personagem principal, né, que é o K, que é interpretado pelo Ryan Gosling, chegou naquela situação. Até eu vou perguntar aqui quando eu falar um dos spoilers. Eu tenho uma nítida, eu tenho uma certeza que se o Denis Villeneuve, a Ana de Armas e o Harrison Ford não estivessem no filme, eu estaria dizendo aqui que o filme é uma bomba, e eu não sei que se as pessoas que curtiram, estão falando bem, dando boas notas, teriam gostado do filme. O filme ele é um filme autoral, ele é um filme de diretor, sabe? Você vê que tem a assinatura do Denis Villeneuve, e é por isso que eu não taxo ele como ruim, e é até por isso que a minha nota vai ser maior do que aquela nota que eu dou para filmes ok, porque o Denis Villeneuve nos entrega algo interessante. É um filme autoral. E isso é bom. Mostrou que o estúdio, sabe, que os produtores deram essa liberdade para o Denis Villeneuve, e é por isso que eu não acho que o filme é ruim, porque o Denis Villeneuve está envolvido, a Ana de Armas, com seu personagem, que é a Joy, que é uma personagem que é um holograma, né, mas que é a paixão do K, mas todos os momentos dela são muito bons, são muito profundos, são interessantes. Teve só um que me deu uma irritada, eu vou falar aqui, eu queria saber também a opinião de vocês, mas o personagem dela é muito bom, e claro que tem a ver com a interpretação da Ana de Armas. E quando o Harrison Ford aparece, né, que é o Rick, que é o mesmo personagem do Blade Runner da década de 80, é muito bom, é um refresco para os nossos olhos, mas ele só aparece no terceiro ato, lá no final, quando a gente já está muito cansado. Quando ele aparece é o momento que eu mais acordo, que eu fico mais ligado, é quando o K chega até Las Vegas, né, quando as investigações dele levaram até o Harrison Ford. O que são essas investigações? Logo no início do filme nós descobrimos, né, o que aconteceu com todos os replicantes, que eles se revoltaram e foram caçados, né? A indústria que criou eles entrou em falência, o mundo entrou meio que em colapso por causa disso, porque teve uma rebelião dos replicantes. É quando uma empresa chamada Wallace, né, que inclusive o dono é o Wallace, que é o Jared Leto, né, que é o personagem do Jared Leto, entra na jogada e começa a criar novos replicantes sem sentimentos. É quando entra os replicantes como o do K, né, que são os caçadores desses outros androides, né, desses outros robôs que se rebelaram. A primeira cena é ele chegando numa fazenda para caçar, né, para prender o personagem de Sapper morto, que é interpretado pelo Dave Bautista. É um dos melhores momentos do filme. Se o filme tivesse essa pegada do início, sabe, dessa caçada, do diálogo, é o melhor diálogo para mim do filme, e os momentos finais que tivemos do Harrison Ford, eu acho que eu teria uma impressão diferente, porque o início ele é promissor. Rola uma briga, rola várias coisas acontecendo, o personagem do Sapper manda pro K que tudo muda depois que você vê um milagre. Se ele visse um milagre, ele ia entender porque as máquinas se rebelaram, e eu já vou entregar o milagre aqui para vocês. O K mata o Sapper, né, mas antes de ir embora, ele encontra, né, ele estava com um drone, e o drone encontra debaixo de uma árvore, bem enterrado, uma caixa. Ele avisa para sua chefe, que é a Josie, que é interpretada pela Robin Wright, que tá bem no filme, né, e ela manda cavar e tudo, eles encontram e chamam ele até lá. Ao chegar lá, ele vê que tinha uma ossada dentro dessa caixa de uma mulher que tinha gerado uma criança e tinha tido um parto cesariana. É muito provável que o Sapper que fez esse parto, porque ele era um androide, né? Ele era um robô enfermeiro, um robô médico, então ele sabia dos procedimentos. Só que tá tudo bem, é uma pessoa, só
Só que o K começa a dar uma olhada mais profunda e não tão genérica, e ele descobre que aquela ossada tinha um código, né? Tinha uma numeração, dando a entender que ela era sim também um replicante. E aí a cabeça dele, junto com a da sua chefe, explode, porque uma replicante gerou uma criança e ela dá uma ordem dele procurar essa criança e matá-la, né? E aí ele começa toda a investigação, é quando ele vai até a empresa Wallace, é quando nós vemos o personagem do Jared Leto pela primeira vez. Ali a gente vê que o Jared Leto estava tentando fazer replicantes que poderiam gerar, porque tem uma replicante que ele bota a mão sobre o ventre e ele fica frustrado porque ela não está gerando e acaba matando. É quando nós somos apresentados a vilã do filme, né? Porque assim, na realidade o filme tenta fazer pra gente que o grande vilão é a raça humana, somos nós que sempre tentamos tirar proveito daquilo dos outros, dos robôs, né? Tem um momento muito interessante quando a chefe do K fala pra ele que muros têm que ser criados, porque quando não tem muro as pessoas acham que estão livres e as rebeliões, as revoltas começam. Nós somos apresentados a Luffy, né, que é a personagem Silverhawks, ela é a vilã. Olha que personagem chato, sabe? E não é chato por ser vilã, porque o vilão às vezes tem essa função de ser chato, de você não gostar dele. Não, ela é chata, a presença dela é muito chata. Toda vez que ela aparecia em tela, eu fazia assim, ela de novo, eu queria que ela morresse, eu queria que ela sumisse. Quando ela morreu, eu fiquei tão feliz, sabe? Porque era um personagem tão genérico, uma vilã tão genérica, sabe? Assim, não consegui ver nada de bom nela. Ela vai até o K, né? Porque ele chega lá na Wallace e descobre, e é quando fala do Blackout, o Blackout destruiu vários arquivos digitais, né? E ele vai descobrindo algumas coisas sobre essa replicante que gerou uma criança. Ele descobre, né, que existia um DNA duplo, né, de uma menina e de um menino. Não poderia ser duplo porque ninguém tem um DNA igual, então ele deduziu que um desses dois era a criança, a menina ou o menino. Tinha uma farsa ali. É quando ele troca uma ideia com a chefe dele, ela pergunta pra ele com a memória dele infantil, a memória dele de criança. Ele fala, não tenho memória de criança, porque eu tenho, mas todas são implantadas, eu não vivi isso, eu não fui uma criança. E ela pede, mas me conta. E essa pergunta, essa conversa só teve por um motivo. Quando ele lembra que está num orfanato, e ele tem um cavalinho, as crianças querem esse cavalinho dele, né? E ele esconde numa fornalha e acaba apanhando. Por que essa pergunta entrou? Porque ele começa a ficar encucado com esse cavalinho, com essa memória, se ela realmente existiu. É quando ele vai numa personagem que é a criadora de memórias dos replicantes. Ela é considerada a melhor criadora. Ela vive numa espécie de redoma, pois ela tem uma doença. Os pais deixaram ela ali, foram embora, mas deixaram ali porque ela iria acabar morrendo. Ele pergunta para ela se essa memória ela foi criada ou se ela foi implantada de alguém que já existiu, né? Se ela realmente existiu em algum momento. Ela afirma para ele que sim, que já existiu, e aí ele começa a ficar mais encucado. Ele vai até o orfanato, né? E ao chegar no orfanato, né, tem um momento lá antes dele chegar, queriam impedir ele, várias pessoas não deixavam ele porque o orfanato também tem trabalho escravo e tudo mais. É quando a personagem da Luffy, né, usou vários drones para matar, e quando ele tá lá caído, falando, vai lá, investiga, descobre quem é a criança. Por quê? Enquanto a chefe dele queria matar a criança, a Luffy, junto com o Wallace, né, que o nome dele completo é Niadre Wallace, eles queriam a criança, porque ele queria acabar criando replicantes que pudessem gerar. Ele chega no orfanato, né, quando a gente vê o personagem deixa eu só encontrar o nome dele aqui, que é o Cotton, né, que é o Sr. Cotton, que é interpretado pelo Lenny James. Ele chega lá, faz algumas perguntas, ele começa a andar pelo orfanato. É quando ele olha o orfanato e vê, né, que existe aquela fornalha, tudo mais, e é quando ele vai até o local que tinha a fornalha lá e pega e encontra o cavalinho. Ali a cabeça dele explode, ele começa a pensar que ele é a criança, que na realidade ele é a criança gerada. Ele vai até a casa do Sapper mais uma vez e descobre a data de nascimento da criança que está escrita na árvore, e quando ele olha debaixo do cavalinho está a mesma data, e aí ele de vez ele decide que ele é essa criança. Ele chega até a sua chefe, diz que matou a criança, só que toda vez que ele vai até se apresentar, ele faz um teste, né, para mostrar que se ele realmente está envolvido, se ele criou o sentimento, e ele não passa nesse teste. Tem várias anomalias. Ela dá 48 horas para ele. Depois que ele fala que matou a criança, ela fica um pouco feliz, você tem 48 horas, fica tranquilo, fica aí na boa, porque lá depois vamos fazer. E é quando ele vai para casa, é quando ele tá lá com a Joy, né, que é a personagem da Ana de Armas, que é essa
esse não é um androide, né? Esse é um holográfico, esse holograma dele. E o que acontece? Antes disso, lá no início do filme, nós fomos apresentados algumas personagens. Por quê? Ele matou o Sapper e uma mulher chegou para algumas garotas de programa e disse, ó, ele que matou o Sapper, eu quero que vocês descubram alguma coisa dele. 3 vão até ele, mas só uma fica, né? Porque elas descobrem que ele é um Brad One, que é a Mariette, que é interpretada pela Mackenzie Davis. Eu fiquei muito deslumbrado com o personagem dela no trailer e fiquei frustrado como ele foi entregue pra gente. Era uma garota de programa. E o que acontece? A Joy viu que ele ficou interessado por ela e chamou ela até lá para rolar, né, um menage. Só que não um menage a trois. Por quê? A Joy se conectou, né, a Mariette, né, e ali acabou rolando. Foi o único momento que, sabe, o personagem da Joy era tão interessante, mesmo sendo um holograma, sabe? Mas esse momento é tão desnecessário, sabe? É tão desnecessário. Por quê? Porque a Mariette ela foi para lá só com o intuito de colocar um GPS no carro para saber aonde ele ia, para saber onde ele iria chegar, né? Que muito provável que ele ia acabar chegando no Rick, né? Que o Rick é o pai da criança, é o pai, é o esposo, né? Da replicante que criou, que gerou. Então ele junto com a replicante conseguiram gerar uma criança. Mas isso poderia fazer de várias maneiras. Não, ela se deitou com ele, transou, fez o programa lá, a Joy ficou frustrada, no final ela manda a Mariette embora de uma forma muito com raiva, sabe? Vê que ela não gostou da situação, a Mariette coloca o GPS e pronto. É quando, né, o cara vai até Las Vegas e é a pergunta que eu quero fazer para você. Como ele chegou na conclusão que o pai da criança era o Rick, né? O Rick, o personagem do Harrison Ford. Sinceridade, eu não lembro. Eu não sei se cochilei nesse momento. Se você já viu o filme, me lembre, por favor. Coloque aqui nos comentários, porque eu não lembro de jeito nenhum. Esse momento de Las Vegas é muito bonito, é um dos momentos visuais mais interessantes, sabe? Você fica deslumbrado. Ele chega lá, tem aquele embate todo com o Rick, que a gente já tinha visto no trailer, não teve surpresa nenhuma. Às vezes o trailer acaba frustrando a gente, né? Porque o trailer entrega tanta coisa. A chegada do Rick, se eu não tivesse visto o trailer, antes eu tivesse fugido do trailer de Brad One, que eu acho que seria muito mais interessante. Aí rola uma conversa, mais uma conversa genérica, ele pergunta se o cachorro é de verdade, e ele pergunta o nome da mulher, né, que é Rachel. Aí ele pergunta por que ele abandonou ela, por que abandonou a criança, é quando o Rick diz que foi tudo programado, foi tudo pensado, era necessário que isso tivesse acontecido para a criança sobreviver. Ele diz que embaralhou tudo, tudo foi embaralhado naquele momento, e depois do blackout ficaria impossível dele encontrar a criança. Você vê que o cara tá muito revoltado porque ele tá olhando nos olhos ali, falando com o pai dele, né? Só que tem um plot twist, eu já vou entregar. Ele não é a criança, tá? A criança é uma menina. O DNA original é de uma menina, né? E como a gente descobre isso? Ele tá lá com o Rick, é quando chega o personagem da Luffy, né? Ela chega lá com o pessoal, acaba atacando ele, porque aqui que acontece? Ela matou a chefe dele e ele tinha o GPS, ela acabou sabendo que ele estava em Las Vegas, né? Bate muito, deixa ele praticamente morto. Ele tinha colocado a Joy num aparelhozinho que fazia ele levar ela para onde ele fosse, e ela pediu para ir com ele, né? E a Luffy acaba matando a Joy, me deu mais raiva ainda dessa Luffy. Ela leva só o Rick e deixa o K lá. O K tá quase morrendo, aí quando chegam outras pessoas, chega a Mariette juntamente, né, com essa mulher que tinha dado a ordem dela descobrir para onde ele ia e tudo mais. Eles levam ele para um lugar, cuidam dele, tratam ele. É quando ele conversa com ela e ele pergunta: mas por que o tempo todo você fala que é ela a criança? Porque ela disse que a criança vai ser a base para a grande revolução, porque ela dá esperança para os androides. Aí ela começa a rir da cara dele, dizendo: você achou que era você? Não é, é uma menina. É quando ele conecta as coisas, e a criança é a mulher que coloca as memórias, é a menina que coloca as memórias. Ela é a filha do Rick com a Rachel, né, que era a mulher. Então não era ele, e sim a que colocava as memórias, e ela ficou especializada. A mulher diz que embaralhou várias e várias vezes a mente dele e dá uma ordem para ele matar o Rick, porque o Rick poderia dizer quem era a criança, né? Podia dizer que era uma menina. Não sei se o Rick sabia que era uma menina, sabe? Não ficou muito claro para mim. Ele vai,
né? Começa nisso, o Rick tá lá com o Jared Leto, né? Com o personagem do Jared Leto, que é o Wallace. O Wallace começa a fazer com ele, criou uma replicante igual a Rachel, só que não tinha a cor dos olhos da Rachel, então o Harrison Ford fica muito revoltado, e o Wallace, né, que no caso o Rick, né, fica muito revoltado por ter tentado enganar ele, é quando o Wallace manda ele até um lugar que vai fazer uma tortura para descobrir toda a verdade. Quando ele tá indo, o personagem do K intercepta, destrói vários dos aviões, né, dos carros voadores, destrói também o carro que tá o Rick e a Luve, rola uma briga entre ele e a Luve lá, o Rick quase morrendo afogado, a Luve quase não morre, dá aquele beijo no rosto, o que acontece no primeiro filme, ele mata a Luve afogada, e eu fiquei muito feliz com a morte dela, comemorei, porque o personagemzinho chato é quando ele pega o personagem do Rick, né, e diz que a missão dele era matar ele, mas ele diz, ó, você já tá morto, você morreu afogado, vamos comigo até ali. Nisso, ele leva o Rick até o local onde é criado as memórias, dá o cavalinho pra ele, diz, vai lá, né, dando a entender, ó, sua filha tá lá do outro lado, dá uma olhadinha nele. Nisso ele cai no chão, a neve caindo sobre ele, né, ele já tinha perdido tudo, não dá a entender se ele vai morrer, mas ele tava com um buraco muito grande, se não fosse tratado, ele ia acabar morrendo no buraco porque ele tomou um tiro, e o filme acaba, né, com o personagem do Rick chegando até a menina lá, tava até a neve caindo sobre ela, e é interessante, parece que tem uma conexão entre ela e o K. O Harrison Ford, né, o Rick chega até ela, bota a mão e ali o filme acaba. Muita gente, eu acho que se emocionou com esse momento do Rick encontrando a criança, sabe? Eu acho que quem é muito fã do Blade Runner pode ter se envolvido mais, quem é fã do livro que inspirou, né, que é do Philip, né, do Philip Dick, né, tá tendo até uma série maravilhosa que é American Dreams, não, American Dreams não, a Electric Dreams, eu coloquei, Electric Dreams, eu até já fiz um vídeo de primeiras impressões que são baseadas nos contos do Philip K. Dick, né, então vale a pena se você não viu, se você curte Blade Runner, eu tenho certeza que você vai curtir essa série. Então assim, eu acho que você que é fã do filme, que é fã do livro, pode ter se envolvido mais do que eu. Mas o filme termina assim, como eu disse, ele não te leva a lugar nenhum, ele não te leva, pra onde você foi? Sabe, uma investigação genérica. Outra coisa que eu percebi no filme, né, que o Ryan Gosling, ele tá tenso o tempo todo, e um dia, se eu tiver a oportunidade de entrevistar ele ou o Denis Villeneuve e eu lembrar, eu vou perguntar se essa tensão que o personagem tinha da interpretação, se era pedido do Denis Villeneuve, se era, que era um personagem tenso, pesado, ou se era uma tensão pessoal por fazer parte de um projeto tão grandioso. Mediante a isso, a minha nota para Blade Runner 2049 é 3,2, tá? Lembrando sempre que minhas notas para filme, né, é de 0 a 5. De 0 a 5, Blade Runner 2049 é 3,2. Pela parte técnica, o filme é bem dirigido e pelas presenças da Ana de Armas e do Harrison Ford, que eu gostei muito. E você? O que você achou de Blade Runner 2049? Gostou? Gostou muito? Curtiu? Tem uma opinião diferente da minha? Henrique, eu gostei demais, você tá todo errado. Comenta aqui, Henrique. Foi igual a mim, eu tive sono, eu fiquei cansado. Também deixe seus comentários. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Todo lançamento blockbuster eu venho aqui, faço minha crítica com spoilers, falo muito sobre séries, dá uma olhada, você vai ver que tem muito vídeo legal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!